como que veio a ideia de fazer isso, montar material didático para deficientes visuais, que foi seu doutorado, né? De onde surgiu essa ideia? Foi ideia sua? Como é que foi esse começo? Então, é interessante, porque muitas pessoas na época, como era algo inovador dentro da geografia, muitas pessoas me perguntavam se eu tinha algum parente cego. É verdade, todo mundo perguntava, né? E eu realmente não tinha, né? Foi uma escolha minha, eu tinha feito um mestrado que não tinha nada a ver com educação, sobre climatologia, e eu queria fazer algo diferente que ao mesmo tempo tivesse uma aplicação. Eu sempre achei que a educação deveria ser prioridade para o nosso país, né? Então eu gostaria, na época eu pensei, não, já que eu tenho que fazer doutorado, que é uma pesquisa acadêmica, eu quero fazer algo na educação que tem uma contribuição e algo diferente. E aí eu não sabia o que era, e uma vez lendo um periódico de fora, acho que não sei se era americano ou do Canadá, eu vi uma citação do primeiro simpósio sobre mapas para deficientes visuais. Nós até temos esses anais, não sei de quando eles eram, 83, algo assim. Isso era 1988, né, esse ano. E aí eu achei, nossa, acho que isso é um assunto que eu gostaria, que tem relação com a educação. Eu sempre dei aula de cartografia aqui, seria um tema novo aqui no Brasil. Aí eu pedi pelo correio esses anais, para ver o que era isso, porque eu nunca tinha tido contato com nada, né? E aí eu gostei muito, aí eu comecei meus estudos. Eu fui ficar 3 meses no exterior, pesquisei, porque aqui dentro da geografia e da cartografia não tinha nada. Mas no exterior, para minha surpresa, tinha muita coisa. Muita pesquisa, muita bibliografia, em vários países do mundo. Alguns têm mais, no Japão, Estados Unidos, Inglaterra. Aí eu fui, visitei os principais centros e comprei bibliografia. E aí eu comecei, fiz a dissertação, e aí eu achei que seria um tema que valeria a pena ter um grupo de pesquisa, né? Então, a partir daí, foi até naturalmente, a Carla se formou, e aí ela começou o mestrado, ela vai contar um pouco do mestrado, depois ela fez doutorado. A Valdirene entrou como técnica responsável, ela é geógrafa também, hoje faz mestrado na área também. E aí eu convidei as duas para me substituir nesse projeto do Chile e da Argentina. E aí, assim, a história é que elas têm feito um excelente trabalho, né? Eu, assim, por um tempo já não tenho feito pesquisas mais nessa área. Eu comecei a trabalhar com geografia indígena, eu fui dar aula para os professores indígenas do Acre. Eu fui durante 5 anos, 2 vezes por ano para lá. Depois eu também coordenei esse projeto de turismo nas escolas, que eu acho que é um projeto muito interessante. Quando terminar eu posso te contar, que também envolve a formação continuada do professor, a melhoria da qualidade do ensino público. E aí eu acho que essa foi assim, esse foi o começo. A partir daí começou a crescer, nós começamos a apresentar trabalhos em congressos, e nós organizamos um congresso internacional em 94, primeiro. 94, isso. E aconteceu uma exposição internacional de mapas aqui, vieram, acho que muitos países. Quantos países representados? Eram muitos participantes, 30 países. Quase 30 países. Assim, foi aquele primeiro que eu comprei os anais. Aí nós organizamos, foi o quarto. Aí o quarto simpósio de mapas para cegos foi aqui. Foi aqui. Aí, foi bem legal. Aí vieram geógrafos de outras universidades, de outros estados brasileiros. E aí o projeto continuou, né? Nós tivemos algumas fases. Uma vez um grupo trabalhou sobre a Amazônia, depois um grupo trabalhou sobre o estado de São Paulo. Aí agora com esse projeto internacional, a América Latina foi um pouco o foco. Elas vão contar e o que se tem feito atualmente, né? Então essa que é a história
do projeto. Mas no começo do trabalho, quais foram as principais dificuldades que você encontrou para poder confeccionar esses mapas? Então, o primeiro era a ausência de material e pesquisas aqui no Brasil. Então aí eu fui para o exterior. Eu fiz várias viagens, não sei quantas, muitas viagens para congresso, eu comecei a participar de tudo. E numa dessas eu fiquei 3 meses visitando as instituições que trabalhavam com isso, trazendo material, inclusive alguns equipamentos para fazer os mapas, né? O que eu senti um pouco de insegurança de tratar com um usuário que eu não tinha experiência. Então, como seria o usuário de um mapa, mas sem visão? Que eu achei que era um enorme desafio, porque a geografia depende da visão, a cartografia mais ainda. Então, por isso que eu gostei de enfrentar um desafio de transformar toda uma linguagem que é exclusivamente visual, né? Era visual, em tátil ou sonora, ou em outras de trabalhar. Hoje eu acredito até que a saída seja materiais multissensoriais, né? Até porque nós testamos. Aí, para resolver isso, nós começamos a fazer material e testar. Então, durante a minha tese de doutorado, nós testamos com umas 200 crianças, adultos, professores, fizemos avaliações dos materiais. Então, esses resultados estão na minha tese, né? São aqueles 2 volumes ali, um de materiais e um de texto. Isso foi um pouco o ponto de partida para outras pesquisas, e elas continuam fazendo, porque eu acho que mais do que qualquer outra pesquisa, nós precisamos dessa avaliação com o usuário, porque nós não temos como avaliar a leitura, né? Por exemplo, mesmo que você aprenda um pouco de braille, na época eu sabia, agora eu não sei mais. É impossível, você não consegue, você não desenvolveu essa capacidade de fazer uma leitura de um mapa com as mãos, né? Mas então, nesse início houve um feedback positivo? Muito, nossa, era assim, os jovens, crianças vinham aqui e não queriam ir embora. Eles amavam. Né? Porque imagine, eles estudavam geografia e faziam tudo só com um livro em braille, sem figuras, sem imagens. Então, e assim, eu quis motivá-los. Então, no começo, o material era muito atrativo. Nós tínhamos, assim, era sobre a Amazônia, então tinha animais, eles passavam a mão, tinha um exercício para ensinar escala, por exemplo, que tinha um carro recortado em um carpete, depois no carro em várias escalas, até chegar num carrinho pequenininho, uma maquete, tudo em escala, para trabalhar com eles o conceito de escala, né, de proporção, que para nós já é um pouco complicado na escola, mas para uma pessoa que não enxerga, é muito mais, porque nós estamos acostumados a olhar para uma janela e ver a paisagem, a pessoa reduzida. Então, embora o conceito de escala geográfica, cartográfica seja complexo de ser trabalhado, nós vemos o mundo em escala, né? Simplesmente olhando uma paisagem, você sair aqui e olhar os prédios, você vai ver em escala, né? E aí, para uma pessoa que não tem visão, esse conceito de dimensão e de proporção é muito complicado. Né? Então, para chegar na escala de um mapa de 1 milhão de vezes menor, então nós trabalhávamos com brinquedos, com figuras, jogos, que partiam do tamanho real, né? Então, e aí nós trabalhamos os conceitos importantes para a geografia, as noções importantes, através de jogos, né? Então, escala, proporção, ponto de vista, porque que esse mapa é como uma visão de cima. Sim. Mas uma fotografia, se eu tirar uma fotografia sua aqui, é uma visão diferente. Então, isso são conceitos e noções que quem não tem visão precisa trabalhar. Né? E algumas é impossível. Por exemplo, perspectiva, para uma pessoa que não tem visão nenhuma, não dá para entender, porque a perspectiva é visual. Então,
um conceito visual, né? Você consegue desenhar algo em perspectiva, mas para uma pessoa que não vê é complicado. Então nós trabalhávamos, por exemplo, com um fogãozinho de brinquedo e com um fogão real, porque o que você vê por cima, olhando de cima, é diferente do que você vê olhando de frente. Então, trabalhando como é que é esse objeto mesa, olhando de cima, que você não vê o pé, como é que é você olhando de frente, que você vê os pés e não vê o tampo. Né? Então, esses conceitos com as crianças deram muito certo. Tão certo que muitas crianças com visão também gostavam e tornava essas noções, né, esse material tornava as noções mais fáceis de serem entendidas. Né? Então nós notamos, isso foi muito claro. Nossa, era... Então agora eu acho que a Carla e a Valdirene podem falar um pouco também. Não, sim, eu só queria saber uma coisa. Para a produção desses materiais, houve algum interesse de fora para produzir em massa, por exemplo, por distribuir em escolas? Não houve nenhum interesse, nenhuma procura? Olha, eu acho que isso não seria o papel da universidade. Sim, As sim. crianças vinham aqui e queriam levar o material. Não, mas vende pra mim, você lembra? Nossa. E Eles ligavam e pediam, olha, eu quero um mapa do Brasil. A gente falava, Os professores a gente não queriam, faz, mas a aí gente não não era o veio. nosso papel, até porque a universidade não pode Sim. vender. Né? Então, as verbas que nós tínhamos eram muito pequenas. A maioria do material que eu comprei nos primeiros anos, eu que paguei. Não tinha muitos recursos. Eu conseguia recursos para as pesquisadoras. Então, pagar uma bolsa de iniciação científica, isso sempre tinha. Mas, por exemplo, material a gente não conseguia. Né? E mesmo agências de financiamento, como o FAPESP e tal, isso não são temas prioritários. Né? Eles ficam... Esse tipo de pesquisa fica numa interface entre extensão e pesquisa e é muito difícil. Aí depois de um tempo, eu inclusive desisti também de ir atrás de recursos, porque é uma área difícil. Né? Já a educação é difícil. E aqui na geografia era mais, porque muitas vezes a FAPESP abriu um novo projeto, mas era para a faculdade de educação. Não, a educação é para a faculdade, não é para cá. Né? Então, uma área que não tem recursos. Né? Mas eu acho que o nosso papel era ensinar o professor. Sim. Então, que aliás era muito mais, a longo prazo, muito mais interessante. Você ensinar que pode fazer, que você pode dar um curso. Isso elas têm feito muitos cursos, oficinas, com professores, trabalhando com sucata, nem precisa do material caro. Entendi. Mas hoje não existe esse material, né? A venda, tem alguns lugares que vendem. Tem não empresas tinha. que fazem, não. Assim, hoje tem, porque também não é só dessa pesquisa. Eu acho que aí a gente tem que conhecer que em 88, pela nova Constituição, existe na Constituição a questão do direito igual para todos. Então, hoje, por que elevador tem os números em braille, cardápio em uma questão braille? de legislação. Então, eu acho que teve um incentivo, não chega nos mapas, mas tem muita informação que hoje a pessoa que tem alguma deficiência, ela, pela própria Constituição, ela tem os direitos garantidos.